Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar aqui falando um pouco sobre a minha experiência com vestibular e como que eu fiz para poder passar em 3 faculdades, na UFSCar, na Unesp e na USP, estudando poucas horas por dia e direto do terceiro. Então, se você é vestibulando e está interessado para saber, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, vale ressaltar que eu vou contar aqui a minha experiência, tá? Como que eu fiz, então não necessariamente isso vai se aplicar para você, não necessariamente vai ser bom para você, eu sei que existem diferentes realidades, cada um tenta encaixar do jeito que dá, mas eu venho aqui compartilhar um pouco da minha e de repente você pode tirar alguma coisa de bom, dá para te ajudar de algum jeito. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, para quem não me conhece, eu faço economia na Federal de São Carlos, na UFSCar, estou no segundo semestre e eu entrei direto no terceiro ano. Estudei meus 2 anos de ensino médio em escola pública, no meu terceiro ano eu consegui uma bolsa para uma escola particular, mas aí em 2020 começou uma doença que todo mundo sabe e acabou que eu tive aula remota, aula em casa, então eu tive que me adaptar um pouco para saber como que eu ia fazer para estudar para poder passar no vestibular. E há muito tempo, na verdade desde sempre, eu queria fazer federal ou estadual no caso, sou aqui do estado de São Paulo, porque minha irmã fez, meu irmão fez, então eu sempre quis fazer o curso de economia, que não é um curso muito difícil de entrar, mas também não é fácil, na verdade nada fácil. Então eu aproveitei esse ano que eu não precisaria ficar me locomovendo para a escola, ficar vendo necessariamente todas as aulas, para me planejar um pouco melhor e ter um pouco mais de tempo. Então eu usei meu terceiro ano, acredito que muito bem, consegui separar bem o meu tempo durante o dia, criar uma rotina bem produtiva e vou contar um pouco sobre ela, como que era no geral. Bom, para fazer uma retrospectiva, meu ano que eu comecei a estudar foi ali para o final de fevereiro, começo de março, e a primeira coisa e talvez uma das mais importantes que eu fiz foi fazer um planejamento inicial de tudo que eu ia ver ao longo do ano. Então eu peguei, por exemplo, de matemática, todos os conteúdos que eu vou ver, de história, todos os conteúdos que eu vou ver. Gastei ali um dia para fazer isso e organizei direitinho e fui seguindo essa risca. No começo do ano eu já assinei a plataforma do Estude, que é um cursinho online que muitos de vocês já devem conhecer. E eu estava em dúvida, Estude, Descomplica, tem mais alguns lá, mas eu acabei pegando o Estude. Eu peguei o plano que acho que era o mais completo, saía uns R$50 por mês. E assim, foi fundamental para me ajudar na minha aprovação. E eles tinham lá o cronograma deles, mas eu não seguia muito porque muita coisa eu achava que era boba demais para aprender, que não precisava aprender, e muita coisa deixava passar. Então, como eu acabei de falar, eu fazia o meu cronograma e para mim funcionou muito melhor. O Estude ele oferecia todas as matérias basicamente que você precisa, mas eu não estudava tudo por lá. Já vou falar melhor como que eu estudava, mas não era tudo por lá. Eu usava outros meios para poder aprender todas as matérias. Basicamente, o que eu fiz, assim, que mais me ajudou foi ter uma rotina de estudos. Então, todos os dias eu estudava alguma matéria. Todos os dias. Então, eu vinha às aulas da escola de manhã, já fazia as tarefas para poder ter presença, e depois eu tinha o resto da tarde livre para poder estudar, para poder fazer exercício. E assim, lembrando que essa é a minha experiência, eu sei que não é todo mundo que é assim, tem gente que precisa trabalhar, a realidade é bem diferente e não é fácil, mas como está na minha experiência, foi assim, eu conseguia separar a tarde inteira para estudar e estudava cerca de 2 horas e pouco por dia no começo, o que acredito seja bem tranquilo, dá para me concentrar tranquilo, fazer uma pausa no meio. E deu para seguir assim o ano inteiro. E bom, como eu dizia, depois de fazer o cronograma, eu tive que selecionar um pouco melhor quais as matérias que eu ia ver. Então, como a semana só tem 5 dias e eu assistia uma matéria por dia, via uma matéria por dia, eu tive que deixar inicialmente algumas de fora. Eu acabei deixando filosofia, sociologia, redação e geografia de fora, inglês também não vi, espanhol não vi. Acabei deixando de fora, porque eram matérias que eu já tinha mais facilidade e que pesavam menos nos vestibulares. Exceção de geografia, que depois eu acabei vendo melhor, na verdade. Mas basicamente o que eu fazia? Segunda-feira eu estudava física, terça-feira matemática, quarta-feira história, quinta-feira era química e sexta-feira era biologia. Então todo dia eu via isso, via as aulas, depois fazia um pouco de exercício. Então todo dia eu fazia isso, era uma rotina que eu seguia sempre. E somado aos meus estudos durante a semana, nos domingos, todos os domingos também eu fazia um simulado
Na verdade, eu refazia uma prova antiga. Então, fazia o Nesp 2015, fazia a prova inteira no domingo e depois corrigia tudo para já saber como eu estava indo. E no sábado eu tirava para não fazer nada. Pra não fazer nada. Tipo, você que vai prestar vestibular agora, tira um dia para você descansar, para não fazer nada, que ajuda demais, sabe? Consegue tirar um dia para você não ter que pensar em aprovação, em nada, poder só descansar, de repente sair com um amigo, sair com namorada. Então é muito bom, precisa ter esse dia, senão você acaba ficando maluco. E o que eu tinha falado das horas de estudo, eu não estudava absurdamente, eu vejo muita gente às vezes estudando 6, 7, 8 horas por dia, mas pra mim não funcionava. Eu estudava, igual eu falei, 2 horas e meia todos os dias, mas pro final do ano, lógico, estava mais perto do vestibular, eu aumentei um pouco essa carga e comecei a estudar 3 horas e meia. Sempre com uma pausa de uns 10, 15 minutos a cada 1 hora para tomar um café, tomar uma água, respirar. Porque eu sentia que depois disso, depois de muito tempo estudando, eu não aprendia mais nada, não absorvia mais nada. Não era mais produtivo, eu estava só copiando matéria, não estava de fato aprendendo. Então, para mim fazia muito sentido estudar essa quantidade de horas. Lógico, um dia ou outro você acabava estudando um pouco mais, que a matéria era um pouco mais densa, faz mais exercício. Mas no geral era isso que eu via todos os dias, umas 2 horas e meia no começo, 3 horas e meia no final. E eu segui essa rotina por vários meses, acho que lá para outubro mais ou menos eu comecei, aos meus simulados que eu fazia de domingo, eu comecei a fazer só de segunda fase. Porque eu já estava num ponto que eu acreditava que eu ia passar na primeira fase e que era melhor me dedicar à segunda fase porque tinha que lidar isso caso eu chegasse na segunda fase. Então eu comecei a fazer só exercício de segunda fase, então mesma coisa, pegava provas antigas, da Unicamp 2016, fazia inteiro, escrevia tudo à mão, não escrevia por tópico, não abreviava, escrevia a resposta extensa, checava depois no gabarito, ia eu me avaliando. E ajudava a ter uma boa base para saber como você estava indo, se era o tipo de resposta que eles queriam que você estava dando, e para você ter uma medida, né? Para não ficar só no que você acha que está fazendo. Bom, agora falar sobre por onde eu estudava, né? Como eu disse, eu assinei o Estude, mas eu não via todas as matérias por lá. Pelo Estude eu assistia Física, assistia Química e assistia Biologia. Isso eu acompanhava só pelo Estude. É lógico, né? Eventualmente se eu olhava em algum canal no YouTube e alguma dúvida ou outra, alguma coisa que não foi falado na aula, mas o geral era no Estude. Aí, História eu assistia pelo canal Parabólica do professor Pedro Renó. Matemática era o professor Ferreto, que muita gente já deve conhecer, e pelo professor Paulo Pereira. Aí acho que, se eu não me engano, literatura eu vi pelo canal Fala Pra Camões, assisti também literatura pelo canal do professor Noslen e acredito que tenha sido isso. Filosofia, sociologia, redação eu via pontualmente, não lembro de canais específicos. Lembrei, geografia eu via pelo professor Gabriel Tagel e pelo professor Marcílio, se eu não me engano. Mas redação era uma matéria que eu me arrependo muito de não ter visto mais. Eu mal estudei redação. E é uma matéria que é muito fácil você conseguir bastante ponto, principalmente no Enem. E eu me arrependo muito de não ter visto mais. Acabei que fiz, 4 ou 5 redação durante o ano e foi isso. O que é um erro, não façam isso, estudem redação porque ajuda demais. Bom, e seguindo a quantidade de horas que eu falei e os canais que eu estudei, eu obtive esse resultado no Enem, acho que ficou a média de uns 715, somando tudo, dividindo por 5, né, média simples. Aí, lógico, conforme a universidade que você vai aplicar, no SISU muda um pouco a nota. Na FUVEST eu vou tentar achar o resultado que eu tirei, não sei direito. Na Unicamp, vou procurar também. Na Unicamp eu não consegui ser aprovado, eu cheguei na segunda fase, quase passei pro curso mesmo, mas na Unicamp não rolou. E na Unesp foi a que eu fui melhor, consegui passar direto na primeira chamada. E eu vou procurar a nota também, ver se eu consigo colocar. Mas se eu não me engano, o Unesp eu acertei 60 na primeira fase e 45 na segunda. Na Unicamp, a nota de corte era 50, eu acertei com 51, passando para a segunda fase. Então foi raspando ali. E acredito que tenha sido mais ou menos isso. Na UFSCar, que é onde eu estudo agora, consegui entrar em segunda chamada. Minha média ficou 723, se eu não me engano. Na USP, pela FUVEST, eu entrei em contabilidade, não consegui entrar em economia, que era uma carreira um pouco mais concorrida. E na Unesp, igual eu falei, passei a primeira chamada, deu tudo certo, consegui entrar tranquilo, mas acabei que optei pela UFSCar. Mas assim, sobretudo, o que me auxiliou esse ano de vestibular, meu terceiro ano, foi a confiança no processo de estudar. Então, eu não ficava muito preocupado se eu tô me achando burro, não. Eu defini uma meta,
Eu estudava X horas por dia, não ultrapassava, não ficava muito menos, então defini ali minha meta, segui isso à risca, todos os dias eu estudava, era muito raro o dia que eu não estudava, se eu não estudava era porque tinha acontecido alguma coisa. Todo domingo, é muito raro eu não fazia simulado, então todo domingo eu fazia simulado, sábado eu não fazia nada. Então, assim, a confiança no processo me ajudou muito, sabe? Você ter disciplina, ter uma rotina, acho que é o que é mais importante. Porque estudar esporadicamente, acho que mais atrapalha do que ajuda. E assim, vale ressaltar que eu não era um aluno gênio, não era nada absurdo, eu era um aluno bem normal. E então, se você está precisando esse ano, não desespera, que dá sim. Faz um plano de estudos que funciona melhor para você. E é possível, sem perder os cabelos, dá para passar tranquilo. Lógico, tranquilo não, é difícil, você precisa de bastante dedicação. Eu me dediquei muito ano passado, falando assim parece até que foi fácil, mas eu estudei bastante. Mas assim, é possível, não é uma coisa que é muito distante, não dá para chegar. É possível sim, dá para passar estudando bem. Tendo disciplina e constância, já é meio caminho andado, sabe? Você consegue realmente um resultado a partir disso. Então foi isso, gente, muito obrigado pela atenção, esse foi um pouco do meu ano de vestibulando, como que eu lidei com as matérias, com quantidade de horas de estudo, de lazer também. Então assim, eu peço se inscrever no canal, porque eu pretendo postar bastante conteúdo, tanto de tecnologia quanto de vestibular, não sei o que vai ter a melhor recepção aí, mas se tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo aqui nos comentários, pode deixar, eu vou responder. E muito obrigado pela atenção, de novo, valeu!